Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no cantinho de cima, aqui, no cantinho direito. Tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês algumas coisas que acontecem aqui no estúdio. Eu vou começar a fazer mais vídeos assim, pra vocês verem como que é o meu dia a dia e vocês também vão vendo como que faz atendimento para as profissionais que me seguem aí. Eu vou ensinar vocês como se posicionar, como conversar e vou mostrar um pouco do caso para você também criar uma experiência, né? E poder trazer isso também para os teus atendimentos, beleza? Então, se você também for uma cliente, esse vídeo ele vai falar sobre correção. Se você tem uma sobrancelha que você quer corrigir, assista esse vídeo até o final, que talvez você tenha aqui alguma informação que te interesse, tá bom? Então, eu vou começar falando a respeito dessa mensagem que eu recebi de uma cliente. Essa cliente, eu coloquei ali o nome dela como cliente, um coraçãozinho, né? Que é para não expor a pessoa, não tem necessidade, né? Mas eu vou expor toda a situação. Eu conversei com a cliente, ela falou que queria mesmo que eu colocasse isso para as pessoas verem e tal. Infelizmente, eu não posso estar expondo o local, né? Mas, assim, é um local bem conhecido aqui na minha cidade e que não foi barato o procedimento que ela fez. Eu vou mostrar pra vocês como a gente tem que realmente ter todo o cuidado quando a gente vai procurar um profissional. Ela falou que foi por indicação ainda por cima, mas infelizmente fizeram um procedimento incorreto no rosto dela e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então tá, ela me mandou aqui: oi, boa noite, vi que você voltou a fazer sobrancelhas. A primeira vez fiz com você e ficou perfeita. Mas a segunda vez fiz com outra porque era na época que você estava de licença. Eu fiquei um tempo de licença maternidade e não pude atender essa cliente, tá? E aí ela falou, eu falei: ai, sério, como ficou? Ah, da primeira vez ficou perfeita, mas dessa última ficou horrível. Aí eu falei assim: af, sério? Mas ela estragou? Então, assim, eu não vou perguntar com quem que ela fez, eu não vou perguntar quem fez nela, não vou pedir pra ver Instagram, não vou pedir nada. Isso não é profissional, né? Então, eu vou simplesmente me preocupar com a cliente, né? Demonstrar preocupação diante do problema dela, porque a gente tem que resolver os problemas das pessoas que estão nos procurando dentro do nosso nicho. Tem gente que fala assim: ah, eu não pego coisas para consertar. Então, amigo, eu acho assim que a gente tem que tentar se profissionalizar o máximo possível para poder ajudar todas as pessoas que chegam até nós, né? Porque a gente tem que ser uma referência na nossa profissão. Eu penso dessa forma. Então, se você tem uma deficiência como profissional e não está preparado para isso, vai buscar se profissionalizar no assunto para que você também possa estar ajudando essas pessoas, tá? Então, eu demonstro ali a preocupação, né? Ah, sério, mas ela estragou? Essa pergunta foi porque eu já tinha feito micro nela, então ela já tinha um design, né? Embaixo. E eu fiquei pensando: tá, mas ela só não passou em cima de onde já foi feito? Ela disse assim: nem fui mais fazer o retoque, né? Posso mandar áudio? Antes de colocar o áudio dela, eu vou mostrar pra vocês as fotos aqui que ela me mandou do procedimento que eu fiz nela, tá? Essa aqui são as fotos do procedimento dela, quando eu fiz isso há quase 4 anos atrás, uns 3 anos e meio atrás, né? E você consegue ver aqui que eu lembro do dia, eu lembro dela, sim. Foi uma época bem corrida, porque era final do ano, mas eu lembro dela que ela gostou bastante do resultado. Ela pegou o espelho: nossa, achei lindo. Então, vocês podem ver, né, que eu fiz dentro daquilo que ela buscava, né? Ela falou: ah, eu quero bem arqueada, bem marcadinha. Eu faço de acordo com o que a cliente quer. Tem cliente que gosta mais suave, e eu trabalho com o efeito Rena, que é um efeito mais suave, mas no caso dela, ela queria um efeito shadow pra ficar bem marcadinha mesmo, tá? Então eu fiz do jeito que ela queria e eu lembro dela e eu lembro que ela gostou. E agora eu vou colocar o áudio dela e vou mostrar as fotos que ela me mandou da sobrancelha dela agora, tá? Boa noite, Bianca. Então, a primeira vez eu fiz, meu, tenho foto até hoje, eu fiz com você, ficou perfeita, amei, amei. A minha cunhada também gostou e na época ela foi fazer com você, mas você tava de licença, daí ela não fez.
Aí eu fui e fiz contra a menina, mas assim, ela parece que ficou marcada com os riscos. No final da minha sobrancelha me incomoda porque parece que ela parou a agulha ali e ficou um pontinho, sabe? Olha o Ficou assim, pontinho. horrível, assim, não se compara com a primeira vez que eu fiz contigo. Aí tinha que ter o retorno, fiz o retoque, ficou tão feio que eu nem fui, porque eu fiquei com medo dela marcar mais, sabe? Então, isso que já faz 1 ano por aí, mais de 1 ano que eu fiz, sabe? Eu queria ver com você se teria como arrumar ela agora que você voltou. Aí eu faria, tipo, uma esfumada igual, não sei se dá pra você fazer igual a primeira vez, se teria como. Aí eu falei, nossa, que estranho. A minha vontade era falar horrores, né? Nossa, que absurdo que fizeram isso contigo, né? Eu fico bem chateada quando eu vejo esse tipo de foto, gente. Como profissional, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa, uma pessoa que se diz profissional, cobre o valor de um profissional que já está há anos fazendo, que realmente tem um trabalho bom, cobre o mesmo valor para fazer uma coisa dessa no rosto da cliente. E aqui nessa foto aqui que ela me mandou, além da parte que ela realmente falou, que se vocês perceberem, a parte dos traços de fora da sobrancelha, tipo o molde, ele tá mais marcado do que a parte interna, né? Isso dá pra perceber. E aquele pontinho no final, provavelmente quando ela colocou o dermógrafo, ela segurou muito ali naquela região. E me parece aqui, olhando, que ela fez o traço de fora primeiro, para depois preencher dentro, tá? Uma técnica da profissional. Eu não faço assim, mas o que mais me incomodou foi nessa foto aqui que eu consegui perceber que uma sobrancelha tá mais inclinada do que a outra. Essa sobrancelha tá mais inclinada do que essa. O lado esquerdo tá mais reto, assim, mais próximo, né? E o lado direito tá mais inclinado. Apesar de que a foto ela tá meio de lado, eu consigo ter uma noção de que um lado tá mais alto do que o outro, tá? Então eu já fiz essa pergunta para ela, né? Já para mim saber como que eu poderia prosseguir com o atendimento. E aí eu falei, nossa, que estranho. Um lado tá mais alto do que o outro, é impressão minha. Olhando assim, eu já sabia que seria melhor remover, tá? Ela falou sim, mas essa vez ficou horrível. Ela amou, né, quando ela fez comigo, mas dessa vez ficou horrível, tal. Enfim, você remove? Ela me perguntou. E aí eu me posicionei com ela. O que eu falei? Vamos, deixa eu te ver pessoalmente. Vamos fazer uma avaliação gratuita. Você vem até o estúdio, eu atendo você, vejo a situação e aí sim eu consigo te dar uma resposta. E agora eu vou mostrar para vocês a situação da cliente, tá? Então aqui é a sobrancelha dela, tá? Ela chegou aqui dessa forma hoje pra mim. E aqui eu consigo mostrar pra vocês bem, apesar de que eu tô com um dedo aqui no celular, eu não vou conseguir fazer os desenhos bem retinho. Mas a princípio, a gente consegue ver que, como eu já tava suspeitando, né? Esse lado aqui tá mais inclinado do que esse lado aqui. Então, esse lado, ele tá mais alto do que esse, tá? E a gente consegue ver que nesse espaço de cima, do ponto alto, que a gente chama essa parte aqui de ponto alto, tá? Ele tá muito vazio de pelos. Então, isso significa o quê? Que não tinha pelos ali naquela região, que foi pintado fora do formato natural de sobrancelha. A gente consegue ver que o caimento da cliente, ele vem aqui, tá vendo os pelinhos pretos? E foi pintado aqui em cima. Ali a gente tem pelinhos, mas são pelinhos muito pequenos, que na hora que a gente faz micropigmentação, a gente não pigmenta esses pelos. Porque eu não posso tirar um monte de pelos dessa região só para arquear a sobrancelha. Por quê? Porque ela vai cicatrizar e ela vai ficar assim. Ela vai ficar acinzentada e vai dar para ver onde tem o pelo e onde não tem. E não é isso que a gente quer. A gente quer que quando olhe para a cliente, as pessoas olhem para ela, que elas não percebam que a cliente tem um procedimento.
tá? Que elas acham que a sobrancelha da cliente é naturalmente assim, tá? Isso tem que ser o nosso objetivo sempre, a naturalidade. Outra coisa que me incomodou foi esse início, que essa parte aqui de cima, do início, ela tem que ser mais clara do que a parte de baixo, e a gente tá vendo uma coisa diferente, a gente tá vendo uma parte mais escura aqui e uma parte mais clara aqui. Deveria ser o contrário, porque é em cima que a gente começa a ter os espaçamentos nos fios, que a gente tem essa parte mais clarinha. Então, se eu fosse corrigir, eu não conseguiria um resultado natural nessa cliente, tá? Então, o que eu falei pra ela? Olha só, prestem atenção. Se eu fosse simplesmente pintar, tá? A sobrancelha dela, eu teria que levantar esse lado para ficar na mesma altura que esse lado. Consequentemente, eu teria que engrossar o lado esquerdo para cima, tá? Ficaria mais grosso o lado esquerdo para cima e o lado direito. Como o lado direito está mais alto, então provavelmente essa parte aqui também está mais alta. E se o lado esquerdo está mais baixo aqui, significa que a parte de baixo das sobrancelhas também está mais baixa. E por isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que baixar essa parte para ficar igual a essa. E vou ter que levantar essa parte para ficar igual a essa. Consequentemente, a espessura dessa sobrancelha vai engrossar. Então, a gente vai ter uma sobrancelha muito grossa, que não vai ficar nem um pouco natural nela. Eu não vou conseguir dar aquele efeito degradê que eu gosto de dar no início, porque já tem um pigmento escuro. E outra coisa que é muito... Então, qual foi o protocolo que eu passei para ela? Despigmentação química, tá? E eu gravei o vídeo fazendo a despigmentação nela e vou postar no meu canal, aqueles que quiserem assistir como que eu faço a despigmentação. Você pode me procurar no meu canal aqui, eu vou colocar na descrição. Ou você pode ir lá no link do meu perfil no Instagram, você clica lá no link que tem ali que você vai ver canal no YouTube, você clica no canal do YouTube que você vai conseguir ver o vídeo da despigmentação que eu fiz nela, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre efeito Frozen, tá bom? E como lidar em casos de efeito Frozen, tá? Então, esse foi o relato que eu tinha para contar para vocês. Fiquei bem indignada, porque sem eu pedir, ela já foi abrindo o celular, já me mostrou quem era profissional, e era numa clínica bem conhecida aqui na cidade. E quando eu fiz nela, eu lembro que eu cobrei R$250, porque eu tava começando, né, entre aspas, começando, eu já estava segura do que eu estava fazendo e fiz aquele procedimento nela, que vocês viram as fotos, né, e ela cobraram R$350 dela pra fazer isso que fizeram nela, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o videozinho. Esse lado aqui tá mais curto, tá mais pra cá, pra esquerda, do que o lado direito. Então, assim, é um design, gente, totalmente fora, né? A gente consegue ver aqui que o design totalmente... Vou mostrar esse aqui. Totalmente fora, né? A parte direita mais pra cá e mais alta, e a parte esquerda mais pra baixo e mais comprida. O lado esquerdo ainda tá pra aceitar, tá bacana, daria mais fácil pra consertar. Mas o lado direito, não. Muito complicado, gente, tá bom? Cuidado aí, porque às vezes o barato sai caro e às vezes o caro não é justo. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.